Olá meninas! Hoje eu vim gravar pra vocês o meu relato de parto. O Derek nasceu no dia 28 de dezembro de 2018, às 9h40 da manhã. Foi parto normal e eu estava com 40 semanas e um dia pela eco e 40 semanas e 2 dias pela DUM. Então, tudo começou umas semanas antes do parto. Eu já estava sentindo bastante contração de treinamento. Desde o terceiro semestre, assim, já começaram, desde as 30 semanas, 30 e algumas semanas, assim, já começaram as contrações de treinamento. Então o médico falou, né, que era super normal e tudo. Mesmo sentindo dor, depois que foi passando, evoluindo, assim, comecei a sentir aquelas dorzinhas. No Natal, eu quase não consegui curtir a virada, no dia 24 pro dia 25, porque eu já estava sentindo as contrações mais doloridas. Não pegava ritmo, mas estava bem mais dolorida. Sabe aquele início de menstruação? Pelo menos quando o meu ciclo inicia, no comecinho mesmo, minutos antes de vir, eu sinto uma dor mais intensa. E essa mesma dor que eu estava sentindo nas contrações de treinamento. Essa dor mais intensa. Quando eu dormia, passava. Uns dias antes do Natal também eu já estava sentindo as contrações e no Natal ficou um pouco mais puxado, mas é só dormir o que passava. Então a gente estava na minha sogra lá, não decidi ir no poço, não decidi nada porque não estava com ritmo. Por mais que já estava um pouco mais puxado, então eu dormi. No outro dia, no dia 25, quando eu acordei, demorou um pouquinho a mais para ver as contrações, mas vieram. Passou o dia 25 todo assim e não pegaram o ritmo. E nós viemos para casa no dia 25 à noite. No dia 26, as contrações começaram a vir novamente e já pegaram o ritmo, ficaram de 13 minutos mais ou menos. Mas eu não decidi ir direto para o hospital. Eu resolvi ir no posto de saúde para ver se eles faziam o exame de toque, para ver se realmente era alarme falso, se realmente era mesmo trabalho de parto. Então, antes do almoço, eu resolvi ir no posto de saúde, porque já estava um pouquinho mais dolorosa. Chegando lá, eles falaram que não fazia o toque, me deram um caminhamento para mim para maternidade. E então eu voltei para casa e resolvi que se aumentasse a dor ou se o tempo diminuísse, as contrações e os intervalos diminuíssem, eu iria. Passou o dia 26, sentindo as contrações normais, mas não pegou um ritmo mais intenso, né? Um ritmo com menor de intervalo. E também não ficou mais intensa, ficou na mesma. Então, eu acabei dormindo à noite, normal, passou. E eu acordei no dia 27, 7 horas da manhã, com muita dor. Era praticamente, assim, uma cólica bem mais intensa mesmo. E com uma pressão muito forte. Ou seja, quando a contração passava, a dor, a contração passava e a dor na pressão, assim, parece que era uma pressão mesmo, descendo. Continuava. Então não tinha exatamente intervalo, porque no intervalo das contrações, essa dor intensa para baixo, essa pressão para baixo continuava. Então, às 7 horas da manhã, meu marido tinha saído, né? Eu já tava sentindo bem mais pesado, mas eu, assim, falei que podia ser no dia, mas que eu ia esperar um pouco mais para poder ir pro hospital. Então, quando foi mais ou menos umas 10 horas, eu liguei pra ele vir, e ele veio, e eu já tava com a dor, assim, tava já difícil de aguentar, principalmente essa pressão muito forte. Eu já tava fraca, essa pressão tava horrível. Então a gente resolveu ir pro hospital. Chegando lá, tem um amigo nosso que trabalha, um colega nosso que trabalha no hospital. Então ele já me colocou lá na maca, já me levou pra sala da doutora, porque realmente eu tava com muita dor. E chegando lá na doutora, ela fez o toque
eu estava com apenas 3 centímetros de dilatação. 3. Então, ela falou pra mim ficar lá, né? E ia me dar um soro com remédio. Soro pra mim ficar mais forte e um remédio, porque eu não consegui comer nada. E no caminho também, indo pro hospital, eu acabei vomitando. Eu não estava, realmente, eu não estava bem. Abri a porta do carro mesmo e eu não tinha comido nada, esse era o pior. Então, chegando lá, né, a médica passou o soro com remédio para aliviar a dor. Não foi indutor, não foi para aumentar, não foi para induzir, só foi para aliviar a dor. Que não resolveu, porque realmente já era trabalho de parto. Então, eu tomei o soro com remédio, mas não passou a dor de forma nenhuma. Continuou, nem aliviou nada. Continuou com a dor intensa. Aí, então, depois de 2 horas, que ele dava meio-dia, ela faria o toque de novo. Aí eu tomei o soro, meu marido até comprou lanche, eu não consegui comer. Mas, então ela fez o toque meio-dia de novo. E nada, assim, não tinha evoluído nada. Eu tava com 2 centímetros ainda. Então ela falou o seguinte, ela tava indo embora e ia mandar uma mensagem pro outro médico que ia entrar. E eu ia ficar na sala dela, né? Quando o outro médico entrasse, ela faria o toque de novo. E quando ela voltasse mais à tarde, ela me internaria. Porque o nosso colega, né, já falou pra ela internar, que era melhor ficar lá e tal. Aí ela falou que era melhor esperar um pouco e quando ela voltasse, ela me internaria. Então eu fiquei lá na sala dela com essa dor, essa pressão muito forte. E com umas contrações também. Nesse dia, eu não vi mais celular. O meu marido, ele me deixou lá tomando soro para levar o nosso filho para casa da avó dele, da mãe do meu marido, né? Porque assim, o Brian não podia ficar lá comigo, né, no hospital. E não tinha ninguém aqui, porque a minha cunhada tinha ficado lá. Então, ele me deixou lá tomando soro e foi levar, né, o Brian pra lá, porque a médica falou que ele podia ir tranquilo, que ela ficaria lá, né? Então tava tranquilo. Então, quando a médica, voltando, quando a médica saiu, né? Ela me deixou lá na sala e a pressão era tão forte que era assim, é uma dor muito diferente, uma dor muito forte com a pressão. E eu já tava cansada, eu tentei dormir lá na sala dela e aí eu acordava com contração. Aí quando a contração passava, a pressão ainda era muito intensa, eu não achava posição pra mim ficar, mas eu fiquei lá na sala dela. Quando o outro médico chegou, o que ela tinha mandado mensagem, né, que ia substituir, ele fez o toque de novo, isso já eram umas 2 horas, mais ou menos. E o toque deu que, na verdade, era mais de 2 horas, eram umas 2h30. E o toque, ele falou que tava de 2,5 a 3 de dilatação. Então, ela tinha falado que tava de 3, mas ele falou que ainda tava quase 3, não era nem 3 centímetros ainda. E eu já tava sentindo essa dor muito intensa, né? Aí ele falou que era normal, essa pressão, era o bebê mesmo descendo, era normal. E eu falei então que iria pra casa, porque não via por que eu ficar lá, né? Ele só interna no hospital, ele só interna com 4 de dilatação, tava com 3, então eu ia esperar mais centímetros lá e até chegar aos 10. E hospital, assim, ficar na maternidade, eu não queria. Eu queria vir pra casa, eu queria minha cama, eu queria minha casa. Então eu resolvi vir embora. O meu marido me buscou lá, já tava um pouco tarde. Eu fiquei esperando um pouquinho ele lá, né, com um colega lá que trabalha lá no hospital. Aí quando ele me buscou, nós fomos comprar, eu já estava muito fraca, eu não tinha comido nada, então nós fomos comprar um caldo. Então, a gente passou no mercado, né, que tem uma padaria que vende caldo e eu tomei o caldo, depois eu vim pra casa e só piorou, só piorou. Sinceramente, essa pressão é horrível, é muito ruim. E como entre os intervalos das contrações, que também já estava muito ruim,
Entre os intervalos da contração, a dor da pressão era assim, não tinha como dar descanso, sabe? O intervalo, mas vinha a dor da pressão, tinha dor da pressão sempre intensa, então não tinha descanso. Por isso que eu fiquei bem mais cansada. Então, chegando em casa, né, já tava bem ruim. E então eu acabei correndo pro chuveiro, pro banho quente. E eu fiquei praticamente a noite toda, a madrugada inteira, assim. Do banho quente pra cama, do banho quente pra cama. Porque eu já tava com muito sono, eu já tava muito cansada e me acordou. Pronto. Acordou não, estava mexendo aqui no berço. Então, eu passei a noite toda nisso. Eu não jantei também, comi só omelete umas 9 para 10 horas da noite. E tentava dormir, não conseguia, corria pro banho. E realmente me ajudou muito, muito mesmo a água quente. Eu sentava na cadeira e deixava a água vir. Não era nem a dor nas costas, era a dor mesmo na barriga. Então a água vinha e me ajudava, meio que aliviava, principalmente a pressão. A pressão foi a pior parte, assim, nem era a contração. Eu senti realmente do parto, a pior fase mesmo foi a pressão. A contração também era horrível, tipo, quase insuportável. Mas a pressão também tava puxada porque não tinha intervalo. A pressão não dava intervalo igual as contrações. Então, eu passei a madrugada toda assim. Não dormi de jeito nenhum e eu tentava dormir. Quando voltava, era com a contração assim muito intensa e foi muito difícil. Eu cochilava, mesmo com a pressão, assim, a dor da pressão cochilava, mas quando acordava vinha a contração muito intensa, então corria pro banheiro, do banheiro voltava pra cama e passei realmente a madrugada assim. Quando foi mais ou menos umas. Então, quando foi mais ou menos umas 5 horas, foi a hora que eu acordei meu marido pra me levar pro hospital, porque eu já não tava mais aguentando. Eu já tava pra chegar no hospital, se não tivesse evoluído muitos centímetros, eu ia falar, eu quero uma cesárea, eu quero alguma coisa, uma anestesia, eu não aguento mais sentir dor. E realmente eu já não tava mais aguentando sentir dor. Junto com o sono, já tava bem mais difícil, assim. Da primeira vez que eu fui pro hospital, eu não tava conseguindo nem andar. Eu não tava conseguindo andar, literalmente, por causa da pressão. Eu andava bem devagarzinho, era horrível. E como eu fui me acostumando, né? Acostumando com a dor, eu já tava conseguindo andar. Porque querendo ou não, a gente acaba se acostumando com a dor. Muito forte, mas a gente se acostuma. E principalmente porque foi 26 horas, né, de trabalho de parto, então realmente no dia 28, eu já tava conseguindo andar, já tava assim, com aparência melhor. Porque no dia 27, quando eu fui pro hospital com aquela dor, com aquela pressão desconhecida, eu tava bem pior. Enfim, voltando. Já no dia 28, né, 5 horas da manhã, eu acordei meu marido pra me levar pro hospital. E pra vocês terem ideia, eu tava com tanto sono, mas tanto sono, que quando, entre os intervalos da contração, né, eu tava tentando vestir a roupa e cochilava. Aí, assim, eu colocava, por exemplo, aqui no pescoço, a blusa, aí cochilava e acordava com a contração. Aí eu voltava, contração, contração, aí eu tentava vestir a roupa, foi desse jeito. Acho que eu levei, na verdade, das 4 às 5 da manhã eu levei só vestindo a roupa, porque tava muito difícil. Aí eu acordei meu marido, né, que ele também já tava bem cansado e de me ver nesse sofrimento, então ele acabou dormindo. E 5 horas eu acordei ele e a gente foi pro hospital. Chegando no hospital, eu já tava conseguindo andar até e foi um pouco mais tranquilo. Nós fomos atendidos 6h50 da manhã. 6h50 da manhã a gente entrou, o médico chamou,
E a gente entrou então, e aí ele fez o toque. E aí sim, eu já tava com 7 centímetros de dilatação. E assim, eu não imaginava nada, sabe? Eu não imaginava nada. Eu não consegui gravar pra vocês, porque assim, igual eu falei, no dia 26, né? No dia 27, quando meu marido me deixou lá, ele levou o celular. Eu fiquei sem celular esse dia inteiro. Ele foi levar meu filho pra casa da avó, né? E ele levou o celular, eu deixei o celular no carro e no outro dia também eu nem lembrei de celular. Não lembrava mais de celular. Eu lembrava assim, quando a gente chegou, mandar mensagem pra minha mãe e no celular dele também. Ele ficou mandando mensagem pra minha mãe pelo celular dele. Tá bom, filho. Aí eu queria gravar pra vocês, mas realmente o celular foi a última coisa que passou na cabeça. Então não deu pra mim gravar. E 6h50 então, né? A gente foi atendido e já tava com 7 centímetros de dilatação. E o médico falou que seria rápido porque o colo do útero, né, já tava bem fininho, já tava bem molinho e já pediu pra enfermeira trazer a cadeira de rodas e me levar pra ser internada. Então ela chamou, né, o meu marido pra ir comigo pra internação e fomos. Na cadeira de rodas, chegando lá já fui internada, troquei de roupa, vesti a roupa deles e já fiquei lá na sala de parto. E então, ficando lá, sentindo a contração, o marido tentando me ajudar nas dores, né? Então, lá também teve o chuveiro quente, né? A cadeira de lá era pior do que a aqui de casa, então não era tão confortável ficar. Também a água, não sei, tava diferente, não era a mesma coisa, então já também não me ajudou tanto ficar lá. Mas eu também fiquei um pouco da cama, né, da sala de parto pro chuveiro. Ficou um pouco assim também. Mas eu gostava mais de ficar na cama, por mais que não tinha posição, eu tentava ficar mais na cama, né? Porque se vinsse. Até que uma hora, eu tava muito fraca, gente. E até que uma hora, assim, eu me deu a vontade de ir no banheiro muito grande. Eu tive força pra levantar da cama rápido e fui pro banheiro. Chegando no banheiro, veio a vontade de fazer força. E aí, quando eu pego assim, né, embaixo, já começo a sentir a cabeça do neném saindo. Então já gritei e já me colocaram deitada, né, na cama. E aí já em poucas forças assim, acho que foi umas 2 forças pra cabeça sair, na última força o neném já saiu todo. O meu marido viu tudo, assim, assistiu tudo. E eu colocando a mão, assim, saiu sangue. E também antes disso, na verdade, a minha bolsa estourou. Voltando só um pouquinho, porque eu tinha esquecido desse detalhe. Quando eu cheguei lá, vinham as médicas, né, as enfermeiras também, fazer perguntas. Aí a médica veio para tirar sangue, para fazer alguns exames, para perguntar também. E ela perguntou se podia estourar a bolsa, se conseguisse, no toque. Aí eu falei que poderia, isso antes de eu ir no banheiro, né? Aí, mas ela falou que não conseguia porque a cabeça do neném tava muito perto da onde ela precisava rasgar a bolsa. Aí tudo bem. Aí uma dessas de chuveiro e tal, cama chuveiro, aí eu fui fazer xixi. E quando eu fui fazer xixi foi que eu senti a bolsa rompendo. Aí eu voltei pro banheiro pra cama uma vez. E na outra vez, quando eu fui com muita vontade de fazer força já, né? Foi que realmente a bolsa já tinha rompido. E quando eu coloquei a mão, assim, aí minha mão já sujou toda de sangue, que foi realmente a hora que eu gritei e que me colocaram lá deitada. E a última força veio e o neném nasceu. Foi assim, foi incrível, foi impressionante. E assim, aí quando o neném nasceu, né,
Já aí eu vi ele, depois levaram ele para fazer os exames. Aí ficaram lá, tiraram a placenta, depois costuraram, não cortaram, o neném realmente rasgou quando ele saiu, né? Porque foi muito rápido, não deu tempo. Então ficaram lá costurando, deram anestesia, depois costuraram. E ficou um tempinho lá, aí depois o neném voltou, não deram banho nele, só podia dar banho depois de 24 horas, só fizeram os exames, limparam. Aí ele ficou lá comigo o tempo todo. Depois nós saímos pra sala, né, pós-parto, ficamos lá, o neném comigo também o tempo todo, não saiu de perto de mim. Aí nós comemos e depois que nós fomos pro quarto mesmo. E aí lá no outro dia foi que o neném tomou banho. Eu fiquei tonta na sala de pós-parto, porque a moça falou que depois, a enfermeira falou que depois que eu comesse, se eu quisesse tomar banho, eu podia. Então eu fui levantar, né, devagar, tal, pra tomar banho. Aí eu encostei na parede e fiquei tonta. Eu apaguei, realmente. Eu acho que eu quase desmaiei. Se eu não desmaiei, quase. Porque literalmente eu apaguei. Aí me colocaram sentada de novo e pediram pra me esperar mais um pouco. Então eu acabei tomando banho só quando fomos pro outro quarto, mas foi no mesmo dia. E no outro dia que demos banho no bebê. É, foi isso, o parto. Foi 26 horas de muita dor mesmo. Pelos relatos que eu já vi, eu não falaram dessa pressão, essa pressão toda. E assim, eu não sei se isso acontece com todo mundo, se foi só comigo, mas realmente a pressão era muito intensa. E foi muito especial, assim. Eu senti a cabeça do bebê saindo, sabe? Foi perfeito, foi perfeito. E antes disso, já com 38 semanas, eu já comecei a ver chá para induzir o parto. Eu falava com o médico o que eu faço para induzir esse parto em casa, porque eu já estava bem ansiosa, né? Já tinha tirado a licença maternidade. Aí o médico falou: deixa agir, deixa a natureza agir. Ele só falava isso. Mas eu andava, eu tentava fazer agachamento, eu tentava dançar em casa, mas realmente foi no dia que Deus quis. E eu até vi um chá indutor, assim, não prejudicou nada o bebê. E por causa da ansiedade, né? Mas realmente não serviu esse chá, não serviu pra nada. E foi bem mesmo quando Deus quis. E assim, o tampão mucoso, para vocês saberem, o tampão mucoso saiu em casa, nessas idas da madrugada do dia 27 pro dia 28, foi nesses banho quente que eu senti ele saindo, o tampão. Saiu muito tampão. Nas 3 vezes que eu fui da cama pro chuveiro, no chuveiro saía mais um pouco. E a bolsa estourou realmente na maternidade, né? Quando eu tava tentando fazer xixi. E eu senti assim, como se fosse alguma coisa rasgando, sabe? Aí foi uma água assim, mas. Aí acho que também não saiu tudo. O resto realmente terminou de sair depois. Acho que quando o bebê nasceu. E assim, que aí começou a sair, né? Porque saiu água com sangue. Quando eu senti a cabecinha dele, minha mão cheia de sangue. Então acho que aí realmente terminou de abrir a bolsa, né? De romper a bolsa. E eu acho que é isso. Então, o meu parto não foi aquela coisa de bolsa estourar antes, tampão mucoso eu saí muito tempo antes, não. Tampão mucoso já saiu no trabalho de parto, a bolsa já estourou no trabalho de parto. Mas foi mágico, foi lindo, foi as 26 horas mais difíceis da minha vida. Cheio de mais dor, mas valeu super, super hiper a pena. E ele tá aqui dormindo. E hoje fez um mês que isso tudo aconteceu, então hoje é um dia muito importante, né? Porque um mês atrás isso aconteceu. Foi perfeito, assim, foi tudo perfeito. Na hora é muito ruim, mas realmente vale muito a pena. E eu só tenho que agradecer a Deus porque deu tudo certo. E é uma felicidade incrível, incrível mesmo. Nos primeiros dias é difícil, não é aquela coisa, já parto normal, falam, né? Parto normal é aquela coisa. O neném saiu, acabou. Não, também não é assim, porque fica os pontos, a gente fica dolorida, a dor, cólica no começo também eu sentia, aí tomava paracetamol.
era um pouco difícil levantar, assim, é um pouco complicado, né? Aquela coisa igual falam, saiu, acabou. Mas um mês depois tá aqui, tô perfeita, graças a Deus, tá tudo certo. Tô como antes já. E eu tive um parto normal, daí um parto cesáreo. Então, a recuperação, lógico, cesárea tem que ter um pouco mais de cuidado, mas também os 2 partos super vale a pena, depois do bebê é tudo mil maravilhas. E foi isso, eu acho que eu lembrei de tudo que aconteceu. Espero que vocês tenham gostado, se inscreva no canal, deixa o joinha. E muito obrigada por ter assistido até o final, o vídeo ficou grande, mas espero que vocês tenham gostado. E é uma lembrança muito boa. E depois eu posto foto do bebê aqui, já que ele tá dormindo, tá bom? Beijo, gente. Obrigada.